Gente, hoje a nossa live é quando o corpo fala o que está por trás das doenças. Mais uma vez nos apresentando, para quem não conhece a Fabi aqui, bem-vinda. Fabi, você ganhou, Fabi. Você quem ganhou. Hoje a gente vai ter uma dinâmica interessante aqui, quem estiver aqui na live, não vai ser para fazer terapia nem nada, mas quem quiser participar, quando a gente explicar, é só dizer eu quero, que aí a gente vai ver. A Ju e eu vamos fazer uma dinâmica, porque nós vamos trazer as raízes, né, as origens das enfermidades. Você ganhou, Fabi, você marcou lá a sessão diagnóstica, você ganhou. Ela está perguntando o que ela ganhou. Foi você quem marcou mais pessoas e você ganhou. E aí, gente, hoje a gente vai fazer o seguinte: quem tiver que quiser participar e dizer assim, eu quero, a gente vai fazer uma medição através da mesa dos órgãos dessa pessoa que aceitar participar com a gente para ver como é que tá, se está tudo saudável, se está tudo ok, e a gente vai confirmar através do teste muscular o que a mesa mostrou. Para a gente ter, para vocês perceberem como é vibracional, como o seu corpo tem respostas, tá bom? E nós queremos. O corpo fala, né? E hoje a gente começa de novo se apresentando, para quem não conhece, vai ver depois. Eu sou a Viviane Reis, eu sou terapeuta que trabalho com reprogramação do subconsciente através do Energy Healing, com resultados extraordinários. Junto com a Ju, agora, então, a potência ficou, nosso trabalho junto. É um trabalho que tem trazido resultados muito, como é que a gente vai dizer, interessantes? Considerado até milagroso, né? Exatamente. Eu gosto muito de citar a fibromialgia, né, que foi uma surpresa para nós, assim, que desapareceu com uma sessão, e outras coisas que não são físicas. Tem também, né, a questão da menopausa, que também foi uma... Vivi, quando tu falou aí, deu uma falhada, que eu não sei se foi para todo mundo ou se foi só para mim, mas a sua voz sumiu. Você falou fibromialgia e parou. Porque a fibromialgia é considerada uma doença que não se cura, né, e com uma sessão que nós fizemos, a fibromialgia de 30 anos de fibromialgia, né, desapareceu da nossa cliente. Então, a gente tem trabalhado nessas bases. Milagres acontecem, milagres no físico, no emocional, coisas que são liberadas, gente que não consegue falar de um determinado assunto sem chorar, e aí, com uma sessão, isso desaparece. E os relatos são imensos. A gente tem no Grupo Luz, a Francidé, bem-vinda, Francidé. A gente tem no Grupo Luz vários depoimentos. Para quem está aqui com a gente, nós vamos falar de novo, né, Ju? Hoje a gente, quem quiser participar do que eu mais a Ju vamos fazer, nós vamos medir a frequência dos seus órgãos, do fígado, do coração. Quem quiser entrar, fala eu quero, e a gente vai fazer o teste para você saber se está saudável os seus órgãos, né? Coração, fígado, estômago, intestino, através da mesa e através do teste muscular, tá bom? Vamos começar então, né, Ju? Se apresenta também, que eu já me apresentei. Se apresenta também. Sim, boa noite a todos. Júlia Moraes, terapeuta vibracional. Trabalho com elevação de frequência, né? Porque todos nós vibramos, né? Não é só você, todos nós vibramos, né? Nós somos vibrações, nós somos energia. E para começar, eu quero trazer uma mensagem. E essa mensagem falou muito comigo, acredito que vai falar muito com vocês também. É da nossa egrégora de luz, né? Por trás das doenças, há histórias não contadas, emoções não reconhecidas, crença enraizada no medo e dores herdadas de gerações. O corpo não é inimigo, mas aliado, mensageiro fiel daquilo que precisa ser olhado com amor. Acolha cada sintoma como uma carta sagrada da alma, escrita com a linguagem do corpo. Pergunte-se, o que essa dor deseja me mostrar? O que eu preciso soltar para voltar ao equilíbrio? Nós dizemos, não se trata de lutar contra a doença, mas de escutar a sua sabedoria. A verdadeira cura nasce quando o ser humano se reconcilia com a sua própria história, suas emoções e sua verdade interior. Verdade, show. Essa é uma mensagem que eu quero deixar com muito carinho, sabe? E dizer que começa a perceber, começa a perguntar o seu corpo fala com você. A gente aqui não para observar, mas o nosso corpo fala.
Ele não fala, queridos, ele grita, tem hora que ele grita, mas é a gente que está tão correndo com o dia a dia, com os afazeres, esquecemos de olhar para o nosso corpo. Mas essa live hoje é um convite para cada um de vocês parar uma vez no dia e observar o corpo de vocês. Verdade. O corpo de cada um de nós fala. Às vezes a gente tem a questão da nossa alimentação. Pergunta para o seu corpo, começa a perguntar. Você acha que é coisa de doido, mas não é. Pergunta para o seu corpo, esse alimento vai me fazer bem? É isso que você quer se alimentar hoje? Comece esse diálogo saudável com o seu corpo. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. As pessoas podem estar se perguntando, né, Ju? Como que meu corpo vai falar comigo? Né? Essa é uma pergunta que às vezes o seu corpo ele vai falar pelas sensações. Começa porque a gente está desconectado das sensações, né, do corpo. Ele fala tanto que quando a gente, por exemplo, se você tiver tido um trauma, e se você começar a observar bastante o seu corpo e perguntar e sentir aonde que está registrado, você vai sentir debaixo do seu corpo que aquela dor se identificou. E isso a gente tem, assim, inúmeras experiências de quando a pessoa vai passando por isso. Olha só, deixa eu ler só a mensagem da Francideira aqui antes que passe. Ó. Ela disse que está em curso e que nós somos maravilhosas. Bom, obrigada. Minha linda. Maravilhosa também. Obrigada pela presença aqui. Bom, gente, a Ju falou sobre isso e aí o que a gente quer trazer de mensagem? Que às vezes a gente se aborrece com o nosso corpo, mas cada dor, né, cada inflamação, cada descompasso no corpo, gorduras que a gente ganha de repente, cada sintoma físico é uma mensagem do seu corpo, né? A Débora disse, isso que vocês estão falando é tão importante, e realmente, Débora, a gente quer que todo mundo tome consciência disso, e isso a gente não está descobrindo agora, né? Culturas como o xamanismo, que é dos indígenas, já traz essa mensagem. Lá a medicina chinesa também, cada enfermidade, por exemplo, você está com o seu fígado doente, que você guardou, acumulou raiva. Isso não é simples assim, mas no geral, né? Você está com problema no pulmão, você guardou muito tristeza. Você está com problema no seu rim, você está muito medo, passou por muito medo, muita tensão. E o nosso corpo, isso faz parte do autoconhecimento, né? A Ayurveda também traz essa informação, né? Acupuntura, medicina chinesa, xamanismo, várias práticas espirituais. Nós duas, né, Ju, que trabalhamos com vibração e reprogramação do subconsciente. A Débora colocou aqui assim, ó, eu trabalho com medicina germânica também, e tudo isso está ligado ao emocional. Pois é, a medicina germânica também, que nós não citamos, e a Débora está falando aqui. Tudo isso é conhecimento profundo e que a gente tem negligenciado ao longo do tempo. Eu vou dar, Ju, exemplo de coisas que eu vivi muito. Eu sou um exemplo vivo. Eu tive um episódio, já faz bastante tempo, quando meu filho que agora está fazendo o segundo período de faculdade, ele era bebezinho. E eu tive um episódio de ficar durante 1 ano menstruando 30 dias, parava 5 dias e voltava a menstruar. Fui aos médicos, vários médicos. Os médicos não acharam nenhuma causa física, hormonal, nada. Mas, por precaução, me passaram, né, os hormônios anticoncepcionais que eu tomei durante 5 meses e não fez nada a não ser me dar muito enjoo e muita dor de cabeça. E depois de 5 meses eu parei de tomar o remédio. E antes de eu começar nesse processo, o que tinha acontecido nesse caso? Não era apenas emocional, era espiritual. Eu frequentava uma igreja evangélica, o pastor tinha visto, cheio de tentáculos, e eu também tinha visto. E nessa época foi dito para ele, e eu também, através de um sonho que eu tive, que tinha algo que ia querer me matar sangrando. Eu achei o sonho sem noção, ele me falou que Deus tinha mostrado para ele, e foi 1 ano assim. E foi vencido na oração, não na medicina convencional. Não estou dizendo para ninguém abandonar a medicina convencional, mesmo porque depois que isso se densifica no corpo, muitas vezes é necessário, né? Uma cirurgia, um tratamento realmente, e mesmo quando estiver tratando com a gente, quem vai dizer para você parar é o médico, né? Não é a gente que vai dizer, não vai mais no médico, né? Nosso trabalho é tratar antes que se densifique, né? E trazer essa informação
e trazer informação para você entender e se ver, né, Ju? Você tem no livro aí, e nós temos várias, para passar para vocês as origens de determinadas enfermidades. O livro que eu gosto muito é esse, gente, recomendo muito, da Cristina Cairo. Ela é maravilhosa, né? Sim, ela é maravilhosa. É uma história incrível, né? E de cura e recuperação, né? De muita coisa. Eu tive várias situações que a gente está falando não é apenas os nossos estudos. Eu posso falar por mim. Eu tive diversas enfermidades. Eu tive cálculos renais que desapareceram através de oração. Eu estava com a cirurgia marcada e uma pessoa vinha, uma mão dissolvendo, e eu fui curada dos cálculos renais. Quando eu fui fazer o último exame, eu não tinha mais nada. Tinha desaparecido. O médico falou só tá os buracos onde tinha os cálculos. Eu tive outras enfermidades, filhos meus tiveram enfermidades também, que foram curados através de oração. Eu tive para operar dos meus ombros, que tinham crescido os ossos, e eles nunca mais, segundo os médicos, eu ia poder levantar e abaixar os braços, né? O que a Débora está falando aqui, ó, o câncer sumiu, os médicos ficaram sem entender, exatamente. É igual o médico que falou para nossa colega que a dor dela era para sempre, né? Ele deve estar sem entender até agora. Exatamente. Eu tive um filho que teve hidrocefalia e ele foi curado. Eu tive um filho que ele nasceu sem o canal lacrimal e os médicos diziam que ele ia ter que fazer uma cirurgia. E aos 8 meses, com 2 meses, ele estava curado e o médico não entendeu. Eu tive diversas situações assim. E eu vivia indo aos médicos e ninguém encontrava enfermidade física em mim. Suspeitaram que eu tinha câncer de intestino e não encontravam nada. E foram diversas, hérnia de disco, eu tive 3 hérnias e eu fui curada também, sem cirurgia, estava marcado cirurgia. Então, o que eu e a Júlia estamos falando, bem-vindo ao ateliê Nilda. Oh, tudo bom, Nilda? Então, assim, o que nós estamos falando, além dos estudos que tem em todas as áreas, das comprovações do nosso trabalho, eu tenho experiência, a Júlia tem experiência, nós temos experiências do que a gente chama de milagre. Né? E você precisa se conhecer para entender que muitas vezes, não é 100% das vezes, né, Júlia? Vamos dizer que é 100% das vezes. Mas nós vamos, por exemplo, fazer a mentoria do útero. Né? A gente descobriu, a Ju vai falar dela e eu vou falar de mim. Você aqui, que está com a gente, fala aqui pra gente, você percebe ligação, por exemplo, em algum momento você adoeceu do fígado depois que passou alguma raiva? Tenta se lembrar. Se em algum momento adoeceu do seu rim, depois que teve medo, sentiu muita pressão? Conta pra gente se você lembra de alguma coisa. Nós vamos falar aqui, por exemplo, o útero. O útero, quando você tem problemas no útero, você pode ter sofrido trauma, repressão sexual, culpa, medo de ser mulher, dificuldade de gerar, dor ligada à ancestralidade feminina. O útero está falando, né? Quais as dores, os registros celulares que está lá nele. O nosso poder feminino, quando está bloqueado, quando a gente não quer ser mulher ou carrega, aí vem os miomas, a endometriose, a infertilidade. Né? Tudo isso porque a gente está carregando. Ó, a Fabi colocou aqui, ó. Eu tive endometriose depois que coloquei DIU, não senti mais nada. Pois é. Todas essas, inclusive aqui está falando, a endometriose com certeza é algo que vem de trauma, da sua ancestralidade. Todas as nossas enfermidades, no geral, têm uma origem ligada a uma emoção ou ao espiritual, ou ao ancestral, mas tem registros. Aquilo que a gente estava conversando, Ju, sobre, por exemplo, a gente falar, meu avô teve câncer, eu vou ter câncer, né? Você carrega a possibilidade, mas depende de como você vai lidar com a vida, para você ativar isso em você ou não, né? Hoje não é uma sentença mais, meu avô teve, eu vou ter. O que mais pode ajudar, entre aspas, a acontecer é o meio que você vive, né? Aí, desde o relacionamento, né? A questão da alimentação, tudo isso é
traz muito mais, vamos dizer, mais peso do que só porque meu avô teve câncer, obrigatoriamente eu vou ter câncer. Já não é mais assim. Isso aí é mostrado no campo morfogenético, né, na epigenética. Olha, a Ivanilda colocou aqui assim, ó. Eu tenho 35 anos e após traumas emocionais desenvolvi cisto no ovário. Olha, e isso é impressionante. Quando a gente faz o trabalho de remover os traumas, muitas vezes o cisto desaparece, sabe? A gente tem experiência de vários... Ela já tem filhos? Como é o nome dela? Tem um filho. Tem um filho, né? Sim. Então, isso aqui é mais uma comprovação. Traumas emocionais vão trazer traumas, dores que não foram liberadas. Às vezes a gente perdoou alguém, mas ficou registrado numa parte das nossas células aquela dor que nós não nos permitimos sentir. Ela vira uma doença. Né? Porque o trauma, o bloqueio, é energia presa, né? Exatamente. E aí, por isso que a gente fala que toda doença começa no sutil, no energético. Porque o trauma, o bloqueio, uma pancada, não precisa ser só um trauma. São pancadas ao longo da sua vida, ela vira um trauma, né? Exatamente. Então, por isso que a gente fala, começa no energético, começa no emocional. Às vezes também vem de, vamos dizer, para quem acredita em vidas passadas, de vidas passadas, para quem não acredita na questão da ancestralidade da genética, né? Eu vou dar um exemplo, meu, que eu estou trabalhando nele. A gente gosta de dar exemplos nossos. Por exemplo, eu tinha miopia e astigmatismo desde sempre. Ok. Sempre tive problema. Mas eu passei por umas situações traumáticas muito fortes que eu não conseguia lidar com o que eu estava vendo das pessoas. Eu não conseguia aceitar o que eu estava vendo, as traições, os julgamentos, o que as pessoas falavam. O que aconteceu? Em um ano eu estava cego, com uma catarata que os médicos falavam que nem com pessoas de 80 e tantos anos eles viam catarata daquela forma. O médico me perguntou, você levou algum murro no rosto, que é a única coisa que justificaria? Eu falei, físico, não. Eu falei, mas emocional, vários. Então, para vocês... E foi registrado, né? E pode muito bem ter sido registrado no olho. Exato. Aonde é registrada a dor, onde a energia é presa, é aonde vem a doença física. Sim, por isso que toda emoção, ela vai te contar a história do que está acontecendo, né? Exatamente. Ó, a Ivanilda colocou aqui, ó. Bem no período do trauma, não demorou muito, eu engravidei e acabou de não evoluir a gravidez. Estou em tratamento com terapias. Olha, eu vou convidar você a participar com a gente da mentoria do útero. Ela está fazendo terapia para engravidar, no caso, seria? Acho que é. Esse trabalho... Ela é uma forte candidata para fazer a nossa mentoria. Porque esse trabalho que a gente faz, realmente a gente considera milagre, porque a gente vai na raiz do seu trauma, removendo o seu trauma, o seu útero recupera a capacidade, porque o registro está nas suas células e na sua vibração. Então, quando a gente trabalha isso, é limpo. E a gente não vai dizer assim, 100% de certeza, não. Ela já é uma candidata para a gente medir como é que está a vibração do útero dela, da saúde do útero dela. Você quer, Nilda, participar gente da live para medir a vibração do seu útero, para a gente mostrar que realmente ela disse que quer. Vamos, antes da gente continuar, já chamar ela, Ju, para fazer? Vamos, sim. Então tá, vou chamar você para entrar na live, tá? Se ela não topar, ela pode só colocar o nome e a data de nascimento, que dá para fazer também. Tá. Você topa entrar? Deixa eu ver a resposta dela aqui. Se você topar entrar, a gente vai te chamar para você fazer e a gente te ensinar o teste muscular também. Quer entrar com a gente online ou você quer ficar nas mensagens mesmo? Ela prefere colocar só o nome. Coloca assim, dá seu nome completo, né, Ju? E data de nascimento. Data de nascimento. Coloca aqui, por favor. Ivanilda do Nascimento Cursino. (7 de 7 de 1990). Cursino? Cursino. Cursino com C. Ivanilda, você já sabe fazer o teste muscular?
7/7 de 1990. 7/7/1990. Responde, por favor. Vanilda do Nascimento Cursinho, não é isso? Exato. Vanilda, responde aqui, por favor. Não, nunca fez? Enquanto a Ju está fazendo, eu vou te ensinar a fazer o teste muscular. Eu quero que você esfregue seu dedo assim, ó, um no outro, suavemente, e fale o seu nome. Meu nome é Vanilda. E sente a textura, tá? Aí depois você fala, meu nome é Viviane, sente a textura e me conta se mudou. Você percebe diferença? Vê se você percebe diferença. Me conta qual a diferença quando você fala seu nome, meu nome é Ivanilda, esfregando o dedo assim com suavidade, e depois meu nome é Viviane. Testa aí, por favor, e aí me diz se você sente diferença na textura do seu dedo. Exatamente, exatamente. Agora testa o sim, sente a textura, e depois testa o não, e fica mais áspero mesmo. O não é mais áspero, né? E aí, quando você fala não, você vai sentir mais áspero também, né? E aí, depois que você tiver confirmado com sim, com não também, aí nós vamos fazer um teste, tá? O sim também fica mais liso, né? Escreve aqui para mim. Essa ferramenta, Ivanildo, que eu estou ensinando, mais uma vez, eu quero reforçar essa ferramenta de autoconhecimento. Então, agora você vai fazer o seguinte aí, Ivanildo. Você vai testar assim, ó. O meu útero está carregando algum trauma? E você vai me responder se está liso ou se está áspero. Um pouco, então não está carregando trauma. O meu útero está carregando dores. Pois é, o útero está carregando dores. Olha só. Aqui a gente já está... Pergunta para ela se o útero dela está carregando medo. Testa. O meu útero está carregando medo? Bem áspero, ela disse que não. Bom, por aí... A pergunta não foi a gente depende da pergunta, né? Sim. Eu carrego medos que estão reverberando no meu útero. Um pouco. Meu útero está impedido de gerar? Ver se ela tem medo de não poder gerar. Não. O porquê que eu sei que tem medo? De alguma forma. Porque a vibração... De gerar, já deu sim, está impedido. A vibração atual da saúde do útero dela está sem Hertz. Ou seja, ela está conectada com medo. Então, meu útero a vibração ideal da saúde do útero dela, para voltar a ser fértil,
É 800 Hz. Testa. O meu útero está preso ao medo? Bem-vinda, Marlene. Veja, meu útero está preso ao medo. Testa, por favor. Um pouco também, tá leve também, um pouco leve. Então, Vanilda, já é sinal. Agora testa mais um para a gente confirmar. O meu útero está saudável. Tá em quantos hashes, Ju? Tá 100 Hz. Tá. A gente, só para ela confirmar. A vibração atual é 100 Hz. Tá. Você já está conectada com medo. Sim. E a vibração ideal do útero dela é 800 Hz. Que é na gratidão. Agora eu quero que você teste, Vanilda. O meu útero está vibrando em 100 Hz, só para você confirmar. Testou? Confirma aqui para a gente a resposta. Enquanto ela está testando, eu lembrei de um... É um cliente, mas não vou dar o nome, né? Sim. Estava trabalhando a saúde dele, fazendo o mapa, porque a gente tem como fazer o mapa detalhado de cada órgão, né? E a preocupação era o pulmão. Mas quando eu terminei de medir, eu falei, a minha preocupação é o coração. Sim, e ninguém tinha falado nada que o coração, que tinha algum problema no coração. O problema era o pulmão. Só que 3 dias depois do que eu falei que a minha preocupação era o coração, essa pessoa fez uma ponte safena. Pois é. Então, assim, a gente tem como ver. A Nilda acabou de confirmar que sim. Então, Nilda, a gente, o que a gente faz? Agora a gente vai explicar um pouco o nosso trabalho. A Ju, através da mesa, trabalha na vibração do seu útero para que ele chegue a 800 Hz e eu, junto, desinstalo o trauma que está no seu útero. E é isso que é a forma Traumas, dores, as memórias da sua sexualidade, tudo isso está sobrecarregando a sua... Vou te mostrar qual é a minha mesa de ferramenta, é a semente da vida. E esse trabalho faz uma limpeza muito profunda. Esse trabalho conjunto da Ju, junto comigo, é o que está sendo a fórmula de milagres, que é o que nós estamos convidando mulheres para participar da mentoria do útero. Só vão ser 10 mulheres. Agora, depois disso que a gente mostrou aqui, comprovado, como a Nilda disse, incrível, e isso está no corpo da gente, só que a gente não, ninguém fala para a gente, quase ninguém fala. E o que nós queremos? Levar a informação. Mas nós queremos trazer as pessoas para trabalhar com a gente, o nosso trabalho a gente quer levar para que você se conheça, para que você saiba que você tem ferramentas que Deus colocou no seu corpo, que vão reagir positivo ou negativo, e você vai começar a se conhecer, e vai poder se curar e se liberar, e se reconectar com coisas que você não faz ideia, e que não são, como muitos acham, bruxaria. Não tem nada a ver com bruxaria. Tem a ver com seus registros celulares, como o seu corpo, sua parte neuropsíquica reage, a sua parte química reage, quando você sente medo, quando você sente... Vocês estão em que estado de cidade? Nós estamos em Palmas, no Tocantins. Mas a gente... Nosso atendimento é online. Tá? É online, para o mundo inteiro, desde que fale português por enquanto. A gente dá um jeito também de falar outras línguas, sem problema. Dando um jeito, né? Bom, gente, e essas são informações que a gente quer passar, e a gente fez algumas anotações para o conhecimento, né? Os seios, tanto a mulher com câncer nos seios, né? O que é que pode gerar? Medo, insegurança, sobrecarga de cuidar, tá sempre
né? O que, que a mulher amamenta, então está sempre ali sobrecarregada, se doando, necessidade de proteção e bloqueio, sabe aonde, gente? No amor próprio. Olha só, quando a gente não quer ser mulher, não aceita o corpo, quando a gente está vivendo para os outros, se anulando, os nossos seios podem vir aí a desenvolver um câncer. E sem citar nomes, eu conheço mulheres que estão com atividade, que estiveram com atividade cancerígena, exatamente por estar nesse estado de autoanulação. E o corpo começou a desenvolver. E quando... É uma maneira do corpo falar, oh, olha para você. Exatamente. Então a doença, ela não é má, ela não é inimiga. Ela é uma mensageira de você. Tá na hora de você parar e olhar para dentro de si, olhar, fazer o caminho de volta, que eu acho que esse é o trabalho meu da Vivi, que a gente mais gosta de falar. Que a gente não tá aqui para te pegar e te... Não, a gente quer te mostrar o caminho para que você faça o caminho de volta, porque nós estamos num momento que todos estão sendo chamados para se ver como essência, não como suas dores, não como os rótulos, não como a falta de incapacidade. Não, você, o seu original, você é um ser de luz. Exatamente. E, gente, e outra coisa, dentro disso que a Ju falou que a gente está fazendo, é a autorresponsabilidade. Nós estamos sendo chamados para nos responsabilizar. Ah, a minha infância foi horrível. Ok, foi horrível, mas agora você é responsável para consertar o que foi feito com você. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Você vai ser a vítima ou você vai ser a pessoa que reconstrói e que se restaura e limpa os escombros e faz daquilo algo bom? É essa que é a diferença. Transforma, pega só os aprendizados e transforma a dor em força. Eu acho que esse é o nosso maior chamado, porque a gente vive isso. Eu e a Vivi, a gente tem uma história, se a gente for contar aqui, passa a noite, mais uma noite, e não termina, né? Então, cada dia a gente conta um pouquinho. Cada dia a gente conta um pouquinho porque a dor, ela pode virar sabedoria. E força. Você pode transmutar toda dor, a mais terrível. E eu estou falando de dores terríveis, eu não estou contando história de ninguém. Eu estou falando de dores que falaram, não levanta nunca mais, tá morta, acabou. Então, quando você decide que você é filho da fonte, que você é uno com a fonte, você se sustenta porque você é uma centelha. E você passa pela dor, pelo vale, pelo fogo, e você sai do outro lado. E sai para mostrar para as pessoas que é possível sair. E eu e a Ju estamos aqui para fazer isso. Vamos falar, Ju, mais um pouquinho. Olha a próstata. Medo de perder controle, problemas de próstata. E que muitos homens, assim, a maioria dos homens tem, né? Aquela coisa, eu não posso chorar, eu tenho que ficar aqui no meu lugar masculino, não posso mostrar emoção, eu tenho que controlar, sou eu quem mando. E aí, o que vem? Um probleminha na próstata. Insegurança sobre sua própria masculinidade, dificuldade de expressar emoções também. Tudo isso vai para sua próstata, homem. E fígado, raiva, frustração, ressentimento. Por que perdoar é tão importante? Você acha que quando você não perdoa, alguém você está retendo que ela fez, mas o que você está fazendo? Você está tomando um veneno, esperando que o outro caia morto. Então, no seu fígado, se você não perdoa, você vai estar acumulando lá mágoa, ressentimento, frustração. A medicina chinesa associa o fígado à capacidade de liberar e processar emoções. Os rins, medo, insegurança, sensação de vulnerabilidade, energia vital comprometida. Pulmões, você pode observar outra coisa, que o rim, ele é ligado também a seus ouvidos, o tanto que, as suas orelhas, olha o tanto que se parece, né? Eles são ligados também. Então, o pulmão, tristeza, luto, dificuldade de deixar ir. O pulmão, no equilíbrio, nos ajuda a respirar a vida, mas a dor e as doenças podem surgir quando acumulamos perdas emocionais. Alguém sabe aí o joelho, o que poderia ser, gente? Por favor? O que está ligado? Dores no joelho? Alguém tem dor no joelho? Ou quiser falar uma outra... Alguma outra dor que você tem para a gente ver aí se bate com o que você está sentindo de dor? Enquanto a pessoa ninguém fala, ninguém responde, tomara que ninguém esteja com dor, vai ser bom. Joelhos.
orgulho, teimosia, resistência a mudanças, dificuldade de seguir, não conseguir adiante. A Débora está falando aqui, não conseguir adiante, exatamente, Débora. Não conseguir ir adiante, falta de flexibilidade, rigidez emocional. A Fabi diz que já teve pneumonia. Fabi, a tristeza, você sentir nessa época que você teve pneumonia, você percebe se você tinha passado por uma tristeza muito grande, luto, você achava difícil deixar ir alguém? Responde aí, se você percebe que na época que você teve pneumonia, você viveu algo parecido. Quando eu tive exatamente, ela disse sim, isso, ó. Exatamente isso. A Ivanilda colocou aqui. Quando eu estive nos meus piores momentos, eu sentia dores no corpo todo, uma falta de energia gigantesca. Exatamente. Gente, olha só, a comprovação. O nosso corpo, essa dor, que é os piores momentos, o corpo está dizendo assim, eu estou cansado, né? Eu não tô... e vem para o nosso corpo. Com certeza vem, porque vem da emoção e o nosso corpo materializa aquilo que a gente não está sabendo lidar. Aqui, ó, a Fabiana disse que tinha perdido a avó materna quando ela teve a pneumonia. Olha só, tristeza profunda. E, gente, isso é tão real. Isso é tão real. Eu tive uma época, uma hepatite. E eu era bem novinha e eu tinha tido um namorado. E ele tinha me traído. E eu não falava o que eu sentia. Eu só fui lá e terminei. Eu tive hepatite, que eu quase morri. Porque eu não expressava raiva. Então eu só disse, nada, acabou. E aí, fiquei doente de hepatite, que o médico disse que eu quase morri. Ia morrer de hepatite. Eu fiquei, em uma semana, eu perdi 9 quilos. Então, assim, é a comprovação de que o nosso corpo fala aquilo que a gente não expressa também, aquilo que a gente não lida. A Ivanilda colocou, uma tristeza, eu me olhava e sabia que não era eu, exatamente. E aí a Fabiana está dizendo, ó, nesse ano eu tive depressão e estou saindo dela. Pois é. Então, nosso corpo, ele é um mapa do que nós estamos vivendo e do que nós não conseguimos lidar. Trabalho, meu e da Ju, ajudar você a lidar e liberar. Quando você não consegue liberar sozinho, a gente vai te ajudar a liberar. A gente vai te mostrar o caminho da liberação, não só mostrar numa conversa. A gente vai fazer as mudanças. Como é que a gente faz isso? A Ju através da mesa. E eu através de me conectar com você e remover a crença. Como nós fôssemos realmente computadores biológicos. A crença é um software que está rodando no seu computador, fazendo seu sistema dar bug. Não funciona direito. E aí eu vou lá, tiro o programa que está funcionando mal e coloco um outro programa que faz funcionar direitinho no seu corpo. E para de dar bug, e a Ju vem e faz o trabalho de manter o sistema funcionando através da vibração que ela eleva. E isso, se você quiser saber se é real, a gente não tem como te provar, a não ser você experimentando. A gente tem os testemunhos, né, nos nossos destaques lá do Luz, que são muitos testemunhos, e a gente quer levar isso para o máximo de pessoas possível, gente. Parece milagre. E a gente pode até chamar de milagre, mas é do esforço do nosso autoconhecimento, né, Ju? Gente, ó, o intestino. Tem alguém que tem problema de intestino, prisão de ventre? Eu já tive, mas eu reprogramei e não tenho mais, ó, Ju. Olha só. Preocupação excessiva, dificuldade de deixar ir, medo de rejeição. Isso gera problemas como constipação, diarreia, hemorroida. Tudo isso está ligado à incapacidade de liberar emocionalmente as coisas. Acho que é um traço da minha primeira infância, gente. Eu já tenho trabalhado muito, mas é que a gente falou, não é do dia para a noite, é um autoconhecimento. Exatamente. E a gente vai desde que eu me entendo, eu tenho dificuldade para ir no banheiro. A minha mãe conta uma história que quando eu tinha 1 mês de vida, eu fui desenganada pelos médicos por conta de um problema de intestino. Olha só. Ela sempre diz assim, abaixo de Deus, jeito dela falar, né? Abaixo de Deus, uma senhora que benzeu você e você tá viva hoje. Pois é. Então, assim, eu sou um milagre. Pois é. Mas ainda ficou algumas sequelas.
E eu tô trabalhando, já melhorou bastante. Eu passava 15 dias, gente, sem ir no banheiro. Isso é Ótimo. muito ruim, muito. A gente não tem paciência, o humor da gente vai... É insuportável, você fica insuportável. É daí que vem a palavra enfesado, cheio de fezes. Exatamente. Enfesado, porque acaba a paciência. A Fabi está dizendo que tem prisão de ventre. Pois é, gente. Às vezes a gente ainda não olhou isso. Eu realmente não olhei isso a fundo. Outra coisa que eu quero... Eu até falei pra Vi hoje. Vivi, eu quero ver a questão dos meus olhos. Por quê? Aqui no Brasil nós temos a cultura que depois dos 40 anos, os seus hormônios caem e a sua saúde também vai embora. Mas isso é uma crença coletiva. Sim. Isso não é verdade. E eu, depois dos 43 anos, a minha visão para perto, simplesmente tem que olhar assim. Eu já fui na médica, né, na oftalmologista, passou o óculos, porém, lá estava perfeito. Quando eu peguei o óculos, já não servia mais. Então, assim, não é problema físico. A gente mesmo como terapeuta, ainda não parei para olhar isso, mas eu quero contar isso para vocês e vou vir depois contar para vocês, depois da reprogramação. Vai ser como é que se diz? Um combinado entre a gente. Sim. Porque esse tema, Viveu, me foi muito... Tá muito mexido aqui comigo, que a gente tem muita coisa para explorar sobre esse tema. Exato. Ivanilda está perguntando, a reprogramação tem algum custo? Como funciona? A reprogramação tem sim um custo, é o nosso trabalho. Nós trabalhamos com isso integralmente, né? Fomos chamados para isso, além do conhecimento que a gente tem de experiência, a gente estudou para isso. Então, sim, tem um curso, e se você quiser, sabe, chama a gente no direct, a gente fala direitinho lá com você, a nossa sessão de diagnóstico é esse mês. Estamos participando do Festival Eloá. Então, aproveitem que as nossas sessões online estão todas com promoção, por causa do festival. Então, nós estamos com quase 50% de desconto nos nossos atendimentos, né? Porque a gente está participando desse festival, e quem está participando do Festival Eloá se decide por oferecer um desconto, e nós estamos oferecendo um desconto de quase 50%. Quem quiser aproveitar, ela colocou aqui também, a Vanilda, minha mãe conta que quando eu era bebê sofri de quebrante. Segundo minha mãe, ela conta que passou um senhor e falou que se ele não passasse, eu não amanhecia viva. E ele me benzeu. Gente, muita gente não leva a sério isso aqui. A gente hoje tem um conhecimento que, para essas pessoas que trabalhavam com isso, eles trabalhavam apenas com conhecimento espiritual. A gente estudando mais a fundo, isso é energético. A pessoa que vai lá e te benze. Um trabalho energético. Ela está fazendo um trabalho energético, ela cria um campo de proteção ao seu redor, ela quebra o que está te causando dano, ela faz uma desinstalação sem saber como a gente faz aqui, qual a razão, ele vai lá e faz, confiando em Deus, confiando nos guias dele, ele te benze e ele te libera daquela enfermidade. Quantas pessoas são levantadas assim? Né? E isso é real. E a gente fala, isso é, como é que falam? Simpatia. Crendice, né? Simpatia? Não é, gente. Isso é sabedoria da nossa ancestralidade. Sabedoria. Sabedoria que hoje, várias experiências que a gente teve com... Entendi, eu vou procurar lá. Ela está falando. Então, assim, a gente foi, porque nós já éramos diferentes desde pequenos, nós começamos a estudar por sermos diferentes, por termos razões para encontrar o que era que nos fazia atípicas, ser os milagres. Então, e tudo isso trouxe respostas para nós. Vamos trazer mais aqui, cabeça, enxaqueca, sobrecarga mental, ansiedade, conflitos internos não resolvidos, pele, alergias, vulnerabilidade, sensibilidade emocional, sensação de injustiça, dificuldade de impor limites, tireoide, comunicação e expressão, medo de falar ou de se expressar gera desequilíbrio, varizes, falta de apoio emocional, resistência, cargas antigas não processadas. Quantas mulheres, principalmente, são cheias de varizes, né? Quantas? Eu fiz cirurgia, é outra coisa aí, anotando aí, tá? Eu passei por cirurgia com 31 anos, porém voltou.
e voltou com carga máxima, sabe? O médico pediu para fazer novamente a cirurgia, só que até agora eu não fiz. E aí, tem muita essa questão da ancestralidade também, que eu lembro que a minha avó tinha. E aí eu falei assim, nossa, eu tinha tanta coisa para herdar da minha avó, que ela é índia, né? Podia ter dado os cabelos pretinhos. Não, herdei as veias fracas da minha avó, sabe? É interessante, as minhas ancestrais lá da minha mãe, todas têm problemas de varizes, eu não tenho, graças a Deus, não. Pelo menos isso não. Menopausa e onda de calor, dificuldade de lidar com a mudança, medo de envelhecimento, liberação de antigos padrões e pela experiência, né, Ju, carregando crenças do inconsciente coletivo, dores das ancestrais que sofreram abusos. Honrando a mamãe, porque a mamãe tem muito calor até hoje, então eu tinha que honrar ela também, né? E aí a gente fez uma reprogramação e o calorão da menopausa sumiu. Né? Eu não estava nem menstruando mais, a menstruação voltou normal, nunca mais parou. Pois é. Era como eu tenho que entrar agora, porque minha mãe entrou, então eu vou ter que entrar, sabe? Eu tenho que passar por tudo aquilo. Exato. E foi muito... Gente, quem tá passando, só quem tá passando sabe. Você não dorme, você acorda suada, é algo tão sobrenatural que não tem nem explicação. E do mesmo jeito que chegou, depois a reprogramação foi embora. Eu não tenho mais os calorão, a minha menstruação voltou ao normal e milagre, né, gente? Pois é, a gente chama de milagre. Olha, e o Alzheimer? Perda de memória emocional ou intelectual, medo do envelhecimento, desconexão com o presente, vontade de esquecer o passado, excesso de sobrecarga mental. Normalmente, o Alzheimer é não querer lidar com emoções lá de trás, ou memórias, né, lá de trás, é muito ligado a isso. E prefere esquecer, né? Aí prefere esquecer, e aí quando ela fala eu quero esquecer, aí vem a doença física para confirmar, seja feita a sua vontade. Que é isso que a gente está falando. Começa no energético e vai chegar no físico se você não cuidar. Exatamente. E quando está no físico, o nosso trabalho energético também funciona, porque liberando o trauma, liberando a dor, liberando as memórias, aí a mágica acontece. Não tem por que continuar lá, porque foi liberada aquela dor. Então, o que prendia desaparece. Olha, gente, tudo isso que a gente está falando, lá na medicina chinesa tem base, se vocês quiserem pesquisar, acupuntura, xamanismo, como a Débora aqui falou, a medicina germânica, espiritualidade é o nosso trabalho. Então, se você quiser conhecer mais a fundo tudo isso, eu convido você, porque isso vai trazer autoconhecimento para você. Nós estamos sendo chamados nesse momento a olharmos para nós. Nós não somos o que disseram para nós que nós somos. Nós somos uma coisa que me chama muita atenção, que talvez a maioria nem saiba. Quando você toca na mão de alguém, você sabia que a gente não toca na mão de ninguém, parece que toca, mas se você for olhar microscopicamente, não há uma repulsão, e a sensação de toque é essa repulsão. Pode pesquisar sobre isso. Então, a gente tem muita coisa que a gente pensa que é uma coisa e que é outra coisa, pela forma como nós processamos, pela nossa falta de conhecimento. Então, gente, nossa live tem um intuito de trazer isso, de informar e de trazer esse convite para vocês participarem com a gente da nossa mentoria de cura do útero, que vai ser 30 dias, 4 reuniões, num grupo fechado no WhatsApp, serão 30 dias, 4 reuniões online, 21 dias de reprogramação que a gente vai fazer com a mesa, que vai trazer um novo significado. E milagres é o que a gente pode esperar disso aí. Diminuição de dores, de cólica, calorões de menopausa. A gente fala diminuição, mas pode cessar, tá, gente? Inclusive, com o que aconteceu com a Ju, ela voltou a menstruar, né? Aceitação de ser mulher e, para além disso, se quer gerar filhos e tudo, para além disso, sua capacidade de gerar restaurada. Porque o útero é um portal. E de lá a gente gera criatividade, gera ideias, gera. Então, esse é o nosso convite para que você venha também conhecer nosso trabalho. Aproveita que está na semana, que está num mês aí que vai estar de promoção constante. Convidamos vocês também a participarem do Festival Eloá, né, que vai estar acontecendo agora em setembro. Estão todos convidados. Convidamos vocês também a seguirem
o nosso Instagram, porque a gente está fazendo a live aqui no meu Insta, porque nós precisamos ter 1.000 seguidores para poder fazer live lá no Segue Luz. Então, vem para o @ Segue Luz, segue a gente. O nosso trabalho é um trabalho que é para trazer cura, é para trazer informação, é um trabalho que edifica pessoas, que é feito com tanto amor, né, Ju? Tanto amor que a gente faz, e com tanta entrega, e nós convidamos as pessoas a prestigiarem o nosso Instagram. A gente coloca conteúdos que vão trazer informação, percepção sobre você. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa para dizer, Ju? Eu só vou deixar uma mensagem final aqui, que a verdadeira cura acontece quando honramos o nosso corpo, quando liberamos as nossas emoções e escolhemos viver a nossa verdade em amor e consciência. Porque é isso o nosso trabalho, chamar vocês para se conhecerem, se reconectarem com quem todos nós somos, né? Luz, luz em essência. Em luz, na nossa essência, não tem enfermidade, porque na nossa essência nós vibramos muito alto. E quando a gente está vibrando, a nossa matriz original está restaurada, não tem como as enfermidades continuar. Então, essa é a minha mensagem para cada um de vocês que vão assistir essa live, que está assistindo com a gente, que vai assistir gravada. Então, pode ser de manhã, de noite, de tarde, vai ficar gravada para vocês. Muita gratidão por participar com a gente, quem participou, e quem vai assistir gravada. Gente, um grande beijo. Até a próxima. Muita luz para todos. Muita luz para todos.